E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Ó, no nosso de olho de hoje a gente vai observar alguns dados sobre a influência econômica da Europa. Bora lá? Então, vê só, com o final da Guerra Fria, a economia mundial ela segue com os países com mais capacidade econômica, por isso que esse dinheiro aí tá balançando. Vamos lembrar, a Guerra Fria ela acontece de 45 a 91. Ela tem a ver com o poder de disputa no mundo dividido em dois polos entre Estados Unidos e União Soviética, os dois brigando para ver quem é o mais poderoso no contexto geopolítico mundial. Só que em 1991 acaba a União Soviética. Assim a gente tem o fim da Guerra Fria e aí o capitalismo vence, né? O socialismo com a União Soviética ele acaba. Logo a gente vai ter o seguinte, vai se tornar liderança econômica mundial aqueles que têm um dinheiro forte, avanço tecnológico na produção, melhor qualidade na mão de obra, alto nível de produtividade e aí essa galera aí se torna agora os concorrentes dentro do sistema capitalista que está bem grande aí pra gente, promovendo, portanto, um mundo multipolar. A gente não tem mais dois polos, Estados Unidos contra a União Soviética. A gente tem vários polos, sendo a Europa, inclusive, um desses polos, tá? Já que cada país rico quer manter ou ampliar os seus mercados. Beleza. E aí, o que, é que vai acontecer? Vão se multiplicar os acordos e parcerias nos blocos econômicos, cujo modelo principal é a União Europeia. Olha só, a União Europeia vai ajudar a Europa a se reconstruir e a se tornar mais uma vez potência mundial. Vale lembrar que antes das duas guerras mundiais, a gente tinha a Europa com uma grande hegemonia no mundo. Este é o primeiro dado que a gente vai observar. É um gráfico que mostra o PIB da economia mundial em 2016. Beleza? E aí vamos observar quais eram as principais economias do mundo. O PIB, Produto Interno Bruto. Era os Estados Unidos, com 24,32% das riquezas produzidas no mundo. Esses 24% foram produzidos nos Estados Unidos. Em segundo lugar, quem é? É a União Soviética, professor? Não, a União Soviética não existe mais. É a China, certo? Com 14%. Em terceiro, Japão, com 5, quase 6% do PIB mundial. E agora a gente tem nesse mundo multipolar, vejam só, já três polos. A China de um lado, o Japão do outro, os Estados Unidos do outro, e a Europa volta a essa jogada com a Alemanha, sendo o quarto maior PIB do mundo. Tá aí a nossa bandeira da Alemanha. Depois o Reino Unido, né, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, sua principal potência é a Inglaterra. E para fechar o top 6, a França. Cadê a União Soviética? Não tem mais União Soviética desde 1991. Mas só para que vocês não fiquem na vontade, vejam só, eu tenho aqui ó, a Rússia, que ainda vai ter um pouco dessa economia. E aí ela está aqui representada com 1,8% apenas, tá? Ela continua sendo um país relevante na economia mundial, mas não é mais um dos polos. Como é que a gente faz para observar também mais alguns dados em relação à influência econômica da Europa? A Europa tem muitos países no top 20 do IDH. E o que é o IDH? É um indicador que considera esses três fatores aí: uma saúde boa, um nível de educação bom e um nível de renda bom. Então, se um país tem esses três indicadores, ele vai ter um IDH muito elevado, aí, o Índice de Desenvolvimento Humano. Vamos ver quantos países do top 20 estão na Europa. Ó, a Noruega é o primeiro, depois Suíça em terceiro, em quarto a Alemanha, em quinto a Dinamarca, depois Holanda, Irlanda, Islândia, Suécia, Liechtenstein, Reino Unido e por fim Luxemburgo. Todos eles na casa do 0,9. É um índice que varia de 0 até 1. Quanto mais próximo de 1, melhor. Até Luxemburgo ó, é 0,898, quase 0,900, beleza? E aí eu faço uma pergunta para vocês. Os países europeus, eles aparecem em destaque em todos os gráficos, ou seja, nessa tabela, no gráfico que eu mostrei anteriormente e também nos dados que eu comentei? Sim, né? A gente tem países da Europa participando desse mundo multipolar. Todos os países da Europa, porém, têm o mesmo nível socioeconômico? Parece que não. Vocês lembram de ter visto a Noruega lá no outro gráfico anterior, que é o primeiro em IDH, ou a Suíça? Não. A gente tem alguns países que têm um bom IDH, mas que não são um grande destaque na economia mundial. Outros sim.
Eu pergunto, qual dos países europeus pode ser considerado um centro mundial, que tem um IDH bom, tem um nível de saúde bom, de educação bom, de renda bom, liderança econômica? Acertou quem disse a Alemanha. Ó, ela é o quarto melhor IDH do mundo, né? A qualidade de vida lá é bem boa e ela também é uma das principais economias do mundo, como a gente viu no gráfico anterior. Vejam só, os Estados Unidos, ó, tá aqui, ó, em 11º. Nem mesmo eles conseguiram, né, ter um IDH super elevado e ser a maior economia do mundo. Claro que 0,920 não é um IDH ruim, é um IDH bom, mas ó, Noruega, Austrália, Suíça, Alemanha, Dinamarca estão acima dele. A União Europeia ela é muito, mas muito importante para fazer com que esses países da Europa se reorganizem e se tornem liderança mundial, principalmente para a Alemanha. Só que a gente já viu, tá aí no card, eu vou deixar o link para vocês. Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, né? A Grã-Bretanha, os britânicos resolvem sair da União Europeia por vários motivos. A gente tem também vários outros países que fazem parte desse grupo. E aí foi feita uma pesquisa lá em 2017. Ó. Seu país deve sair ou permanecer na União Europeia? A Alemanha é o país em que a maior parte da população diz: não, nós devemos permanecer na União Europeia. A União Europeia ajudou muito a Alemanha a se recuperar da Segunda Guerra Mundial. E a Grécia, que vinha mal das pernas por conta de problemas econômicos, 36% da população dizia: não, nós devemos sair, mas a maioria dizia que sim, nós devemos continuar na União Europeia. Quem deve decidir os acordos comerciais? A Alemanha disse o seguinte: ó, o nosso governo deve decidir, 35% da população. E 60% disso, a União Europeia tem que decidir. Para pensar em grupo, pensar em bloco. Entretanto, a maioria dos países tinha um cenário que dizia que o nosso governo deve decidir, não a União Europeia. Esse é inclusive um dos motivos do Brexit, da saída dos britânicos da União Europeia. Eles queriam decidir os acordos comerciais, ter mais autonomia e também proibir algumas situações relacionadas ao trânsito livre de pessoas, tá? Então, em resumo, o que é que diz essa pesquisa para a gente? Que a maioria da população dos países da União Europeia quer permanecer no bloco, mas prefere que o governo nacional tenha mais autonomia sobre decisões importantes como acordos comerciais. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido aprender. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, fazer as perguntas aí embaixo nos comentários, no que eu puder ajudar. Eu estou aqui para conversar com vocês. Um abraço, tudo de bom, até a próxima. Tchau.